Fala, família Leonardo, passando aqui na tarde desta sexta-feira, mesmo dodói. Galera, passei mal pra caramba de ontem pra hoje, por isso que não fiz o vídeo da tarde, a live da noite, o vídeo da manhã e a live da manhã, porque, cara, tava aí, olha, o negócio ficou estreito, a pressão deu aquela subida, então eu tive que me resguardar, mas em mínimas condições eu colo com vocês aqui, porque eu jamais poderia passar batido esse dia histórico, e é claro que nessa thumbnail eu vou colocar: pode comemorar, torcedor vascaíno, porque o novo São Januário vem aí. Hoje acabou essa novela, Eduardo Paz se reuniu com o Pedrinho e o último termo para poder finalizar ali a passagem do potencial construtivo da prefeitura para o Vasco da Gama acabou de rolar, e o Vasco agora tem sinal verde para poder vender e aí construir nosso templo histórico, ou reconstruir o nosso templo histórico novinho em folha. E não para por aí as boas notícias, ainda vamos falar muito da possibilidade do tio Crefiso comprar os name rights de São Januário, porque agora que já liberou a possibilidade do potencial construtivo, vamos para outra etapa, que é vender os name rights, e lá o La Máquia possivelmente pode acenar. Já emprestou 80 milhões o Vasco, já tem 20% da SAF do Vasco até 2026, a tia Leila já está atorando aí os flamenguistas e chamando eles de terraflanista. Não vou te contar essa história, porque eu fico imaginando a tia Leila, sabe, a Crefisa comprando a SAF do Vasco e a tia Leila sendo a CEO. Olha, ia ser uma coisa bem interessante. Mas, Léo, tu falou de boas notícias. Bom, já é bastante boas notícias, mas não para por aí, porque parece que o Vasco vai esvaziar todo o seu DM. Cara, o Carlos Cuesta treina hoje, a expectativa é que ele treine amanhã e esteja preparado para poder enfrentar o Vitória. Jogador que iria precisar pelo menos aí desse período de pausa da data FIFA, eu acho que está se recuperando bem e pode ser uma novidade. Além do Lucas Piton, além do Matheus França, ainda tem o Thiago Mendes. Todos esses andaram treinando e a expectativa sobe, porque, cara, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, bom, aí as rodadas do Vasco no mês de outubro, e aí é para poder fincar de vez o pé na Série A e começar a buscar, de repente, uma pré-Libertadores ou uma Sul-Americana, e aquele foco total, rapaz, nas finais, ou nas semifinais, melhor dizendo, ou nas semifinal da Copa do Brasil. Depois da vinheta eu colo aqui, tô empolgado, eu devo ter esquecido alguma coisa, porque até a arbitragem já saiu. Agora, terraflanista foi boa demais, tia Lila, hein? Voltamos aqui, Leonardo, canal da torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 109 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, pelo seu like, pelo seu comentário, por estar aqui comigo. Desculpa, galera, realmente não deu para fazer o vídeo da tarde, foi até compromisso. Aí à noite eu já estava meio mal. Aí de manhã cedo, meu irmão, não dava para subir o vídeo das 5h30, eu gravo de madrugada. Já estava ali passando mal e continuei passando mal. Acordei, parecia que tinha tinha um piano, um saco de cimento na minha cabeça. A pressão estava alta, mas tomei um remedinho, tomei aqueles cuidados necessários. E aí parece também, né, que essas boas notícias do Vasco me animaram. Vim para cá, tô até suando agora, mas eu acho que é um sacrifício bacana, porque hoje realmente sim é um dia muito importante para o Vasco. É um dia muito importante para o vascaíno. A única coisa que eu quero te pedir, você que apoia o meu trabalho, tá colado comigo aqui, vai fazer 6 anos, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se não for inscrito e gostar da nossa forma, porque a nossa pegada aqui é mais de torcedor, é resenha com informação, notícias e entretenimento. É claro, a gente nunca foge aí daquela piadoca, sabe? Hoje eu já vou trazer umazinha aqui maravilhosa, porque eu fico imaginando a torcida do Flamengo olhando para tia Leila, porque olha, rapaz, se fumasse charuto ou usasse suspensório,
eu iria dizer que era a reencarnação do velho, dele mesmo. Mas, enfim, cola aqui comigo, deixa o seu like, sem mais demoras, vamos aqui para aquilo que interessa, cara, que essa informação aqui realmente é muito importante. Agora vai. Vasco e Prefeitura do Rio assinaram um termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário. E aí, meu irmão, vem aí o novo São Januário e foi desta forma, alfinetando o rival, que o Dudu Paz assinou o último termo que faltava para liberar o Vasco, ter carta branca, para agora poder negociar com as empresas, e o Vasco já tem 2 empresas, e já vou te trazer uma informação bem importante do Joel. Vamos lá. Termo assinado, venda do potencial construtivo destravada, gerando uma receita estimada de 614,5 milhões para a reforma de São Januário. Então, passa de 600 milhões, de repente, esse potencial construtivo. Rapaz, eu tô animado com isso aqui, eu fico imaginando. Vai demorar, né? Em torno de 3 anos, para a gente ver um novo São Januário. Eu não sei se quem vai estar na presidência ainda vai ser o Pedrinho, mas ele falou desse dia histórico que realmente é uma conquista, é um sonho do torcedor ver o novo São Januário. E para você, meu irmão, que viu o antigo, para você que nunca viu, te aconselho, corre, porque nós temos aí aproximadamente 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, 6 jogos em São Januário ou 5. Eu não sei se o Vasco vai fazer a final da Copa do Brasil se passar pelo Fluminense. Aí nós teremos 6 jogos, ou não é, 6 ou 7 jogos. Se eu fosse você, eu corria, tá? E o Pedrinho esteve falando da importância de ter assinado esse termo. Primeiro quero agradecer ao presidente Caiado, da Câmara dos Vereadores, ao prefeito Eduardo Paz, ao Esquerdo, todo o trabalho e a dedicação que foi feita durante esse período para que a gente pudesse ter realmente a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje. Então o Vasco com direito à venda do potencial é um marco na história do Vasco, e a gente espera, obviamente, o mais rápido possível poder dar início às obras, realmente realizar o sonho dos torcedores vascaínos. Então, meu agradecimento é especial ao prefeito Eduardo Paz e todos os membros que participaram desse projeto, tá? Saudações vascaínas. Tá, eu, Pedrinho, feliz da vida, e é pra tá mesmo. E eu tive pensando comigo sobre esse empréstimo que o Vasco pegou de 80 milhões, e já eu vou falar muito sobre esse empréstimo. E aí vem a questão dos name rights, né? Isso aqui, ontem eu e o Amadeu estava confabulando isso na live. Por que não, né? Quando o Vasco estava muito próximo já de assinar esse termo definitivo da passagem do potencial construtivo para o Vasco poder vender ali a sua área que tem direito. E eu falei, pô, Amadeu, por que né, de repente o Vasco não pega e vende os name rights lá para a Crefisa e aí abate esses 80 milhões? E a gente ficou ali discutindo e tal, e eis que vem uma notícia lá do Atenção Vascaínos. Bom, ela foi repercutida aqui pela galera do estagiário do Vasco. Name rights, a Crefisa pode ser a name rights de São Januário. A empresa tem interesse e tem negociação. Olha só, essa informação, segundo o estagiário do Vasco, veio lá da galera do Atenção Vascaínos. Não tem nada a ver com o empréstimo de 80 milhões. Ou seja, independente do empréstimo, a forma que o Vasco vai pagar, a Crefisa tem sim ou reacendeu esse interesse. Porque na época da campanha política, o Lamaica teve em público ao lado do Pedrinho, ali quando o Pedrinho estava tentando ser presidente do Vasco, falando que iria ajudar o Vasco se o Pedrinho entrasse. E uma das formas de ajudar seria comprando os name rights do potencial ou da reforma, enfim, os name rights do estádio de São Januário. Estou aqui com o meu amigo Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama. Se ele for eleito, eu darei todo o meu apoio a ele e à torcida do Vasco da Gama. Pode ter certeza que ele será um grande presidente, com o meu apoio e com o que eu puder fazer por ele. Muito obrigado, José. Para mim é um prazer. Todas as visitas que nós tivemos aqui sempre fomos muito bem recebidos. Para mim é uma honra ter o senhor do meu lado. Se Deus quiser, a gente vai fazer um Vasco grande. Muito obrigado. E espero que você seja eleito para a felicidade do torcedor vascaíno. Obrigado. Tá aí, né? Isso aí foi antes do Pedrinho ser presidente. Na sua campanha, aí na época, né, teve todo aquele problema que diziam que a Crefisa ia comprar o Vasco, o Lamaica negou, a Leila estava em época de eleição, mas olha só, segundo o Emerson Rocha, já pensou?
São Crediário, não, São Crediário ficou horrível, Emerson. Bom, mas é uma possibilidade, tá? Que pode rolar, e aí o Vasco já tendo potencial construtivo aproximadamente de 500 a 600 milhões, e de repente de Neme White, o Vasco pode vender por 500, 600, 700 milhões o seu Neme White, que aí daria um suspiro, um alívio para o Vasco poder pegar esse dinheiro e, no caso, estádio novinho, no caso, empregar isso no futebol e também em suas dívidas. Eu acho que seria um salto gigantesco para o Vasco da Gama. É claro que isso aí viria de forma parcelada, como vai vir esse empréstimo de 80 milhões. E sobre esse empréstimo, tem algumas regrinhas aqui que a Crefisa vai ter direito, tipo a 20% das ações da SAF que está com o Vasco associativo, e também direito ali de opinar para quem o Vasco vai vender a sua SAF ou não, pelo menos até 2026. Eu vou te trazer aqui essas informações que são importantes, porque querendo ou não, o Vasco pegando esse empréstimo ainda tem que passar, claro, pelo jurídico, né, pela justiça, porque o Vasco está numa recuperação judicial e também pelo Conselho Deliberativo, mas tudo se acertando, a Crefisa vai ter 20% do Vasco da Gama, ou da Vasco da Gama SAF, até os meados de 2026. Ó, vamos lá, empréstimo da Crefisa de 80 milhões ao Vasco com SAF como garantia. Se o Vasco não conseguir pagar o empréstimo, as ações seriam garantia de 20%, ou pelo menos 20%. Vascaínas que valem aí os 80 milhões. Na verdade, essas ações valem mais do que isso, tá? As condições do empréstimo são de uma carência de 12 meses, período em que o Vasco não vai pagar. Depois disso, o Vasco tem os 2 anos seguintes para quitar o valor. Os juros são de CDI de mais de 7%. Até junho de 2026, a Crefisa tem o poder de dar aval ou não a eventual comprador da SAF, ou seja, poderia vetar uma revenda. Ainda tem preferência sobre os novos empréstimos. Neste momento, o Vasco não pensa em da revenda da SAF. A intenção é ajeitar as contas para tornar o clube mais atraente. Então, o Vasco não pretende vender a SAF nesse momento, para mim, nem em momento nenhum, enquanto a gestão do Pedrinho estiver lá. A Crefisa vai ter 20% das ações como garantia, que aí pegou um empréstimo de 80, mas essas ações, elas valem mais do que isso. E para finalizar, até 2026, a Crefisa, além de escolher para quem o Vasco vai revender, caso queira revender, a Crefisa também, toda vez que o Vasco pegar um empréstimo, a Crefisa ela tem o direito ali de ser a primeira, sabe, opção do Vasco da Gama. E já tem muita gente falando que... Bom, a tia Leila vai ser aí a nova dona do Vasco. Será que vai, galera? Vamos ouvir. Porque o empréstimo vai ter um prazo de vencimento que vai mais ou menos coincidir com a saída da Leila do Palmeiras. E como havia no ano passado a especulação de que a Crefisa compraria o Vasco, compraria a parte da 777, a Crefisa põe um dinheiro que é mais ou menos equivalente a 20% do que é a SAF do Vasco. Isso pode virar crédito para depois comprar 31% e ser majoritária a partir de 2028. 2027 termina a presidência dela no Palmeiras, porque o empréstimo vai ter um prazo de vencimento. Então, quer dizer, termina em 27 o período dela como presidente. E aí, é mais ou menos o período que esse empréstimo vai terminar de ser pago. Aí, vamos lá. A Crefisa só teria que comprar mais 30%. Já teria 20%, caso o Vasco não pagasse esse empréstimo. E tem muita gente aí, cara, vendo essa possibilidade. Agora, como é que é a forma que esse empréstimo vai chegar ao Vasco? Vamos lá. O Vasco detalha o cronograma do empréstimo DIP. O clube prevê a entrada de 70 milhões entre outubro e dezembro de 2025 para manter salários, tributos e operação em dia. Primeira parcela, 30 milhões, liberação imediata após o aval judicial. Segunda parcela, 40 milhões, até 26/10. Terceira parcela, 5 milhões, até 26/11. Quarta parcela, 5 milhões, até 22/12. A medida é considerada vital para o fluxo de caixa do Vasco e a continuidade da reestruturação.
Então essa informação vem lá do podcast e assim seria uma forma do Vasco ter o fluxo de caixa e não precisar adiantar suas receitas, não precisar vender o Ryan a preço de banana. Foi uma forma... E detalhe, isso já estava previsto que o Vasco já tinha comunicado isso lá, a galera da Justiça, que está ali cuidando da recuperação judicial, que o Vasco queria tomar 100 milhões de empréstimo. O Vasco está entendendo que a necessidade chega a 80 milhões, então é uma forma, como eu disse, de não vender o Ryan a preço de banana. Agora, tem algumas coisas aqui, cara, que eu vou ter que abordar, principalmente depois, né, rapaz, desse depoimento aí da nossa tia Leila, porque tem coisas, cara, que eu fico aqui confabulando como seria a Leila Pereira, aí CEO do Vasco da Gama, com a Crefisa como dona. Olha, ia ser muito interessante, gente. Bom, vamos lá. O clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho, tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam, não é? Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana, agora tem os terraflamistas. Não é que eles acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo, e não é assim, gente, não é assim. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Olha, eu vou te falar uma coisa, Mariana. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Então, acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Não é saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. E o Flamengo tem que... Não acredito que a internet pifou, né? Acho que ela vai falar aqui que o Flamengo tem que baixar a bola dele. Recuperei, né? Recuperei, que vale a pena. E o Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola, viu? Bom, mas, cara, enquanto isso, né? No nosso mundo real, adivinha ontem, rapaz? Rapaz, olha essa expulsão aqui contra o time do Cruzeiro no empate de 0-0 ontem no Maracanã, lotado para 70. Só o Vasco aqui do Rio conseguiu vencer o Cruzeiro? Por que será? E aí o Leonardo Jardim deu uma coçada daquelas na careca e tá pensando se vai pôr o Gabigol mesmo. Cara, isso aqui foi ridículo, né? Pensando o que vai fazer, Lúcio. Expulso aos 37, o William. Expulsou o William aos 37. Mas voltando a falar da 26ª rodada, Flamengo empatou com o Cruzeiro, São Paulo venceu o Fortaleza, o Vitória venceu o Ceará, o Santos venceu o Grêmio, o Botafogo... Não, o Santos empatou com o Grêmio. O Botafogo venceu o time do Bahia, Internacional e Corinthians empataram, Fluminense e Sport empataram, Mirassol e Red Bull empataram, e Atlético e Juventude empataram. Olha aí o Palmeiras e Vasco. Ih, mano, já até esqueci isso aí. Eu sei de uma coisa, o Vasco tá aqui na 12ª colocação, mesmo com um péssimo resultado contra o Palmeiras, e agora, né, meu irmão, é vencer, chegar a 33 e tomar ali a vaga do Red Bull, porque, olha, a 26ª rodada foi boa pro Vasco. Se o Vasco tivesse surpreendido o Palmeiras lá e vencido, olha, rapaz, a gente estaria aqui fazendo festa na 9ª colocação, mas infelizmente, né, o Vasco não jogou absolutamente nada contra o time do Palmeiras. Mas como eu já esqueci essa parada, vamos para a próxima, né? Porque a próxima parada é a estádio de São Januário, aonde o Vasco vai enfrentar o time do Vitória. Já tem até a vinhetinha da Globo. Amanhã é dia de Vasco e Vitória. No caso, domingo, tá? Não é amanhã, não. Espetacular! No Brasileirão, o esquenta começa às 3:30 da tarde. Essa vinheta aqui, no mínimo, ela iria subir amanhã no sábado. Antes o estádio era lá. Não é o do Vasco, não. É o da Globo. Antecipou a parada e eles erraram ali o dia. Bom, mas para poder te confirmar, próximo jogo do Vasco, São Januário, no dia 6 de outubro, domingo, aqui, ó, às 16 horas. Agora até eu fiquei em dúvida. Já eu vou confirmar. Esse jogo é às 16 horas. Vai passar na Globo. E hoje foi um dia de muito treino duro. Duríssimo. E, cara, ontem nós já tínhamos tido acesso a essa imagem aqui, ó.
do senhor. Rapaz, olha, o Thiago Mendes tá um garoto, hein? Fininho, hein? Olha lá, ó. Até me lembro do Paes, né? O Paes chegou aqui, o gordo aí passou, né? Pelo período aí de treinamento no Vasco, ficou sequinho, principalmente nas férias. Eu acho que pararam o Thiago Mendes para ele poder recuperar a forma física. Ele que não fez uma boa pré-temporada, estava parado, depois que foi desligado lá do seu time no mundo árabe, e aí parece que o Vasco recolheu o jogador 15 dias aí para poder fazer uma boa pré-temporada e voltar em condições ou em ritmo do futebol brasileiro, porque realmente estava muito abaixo. E junto com ele, ontem, nós tínhamos a dúvida, porque o Cuesta, a informação que nós tivemos aqui é que ele não ficaria pronto para o jogo contra o time do Vitória, e aí o Vasco iria, né, trabalhar na recuperação do jogador para ele voltar 100% só depois da data FIFA, porque infelizmente, né, depois do jogo do Vitória, vai ser mais 10 dias aí, sabe, sem futebol, amistosos da seleção. Mas, cara, o Matheus Gilbert, ele já tinha alertado. Matheus França já treinou em campo junto do elenco. Não duvido forçarem forçarem o retorno do Cuesta contra o Vitória, mesmo se o jogador não tiver 100%. Se não tiver 100%, aí já não é tão legal. Mas hoje, isso aí foi ontem, hoje o Cuesta, ele já saiu da academia e já esteve ali treinando juntamente com o elenco. E, rapaz, olha, a foto que chamou a atenção, olha o tamanho do braço, olha a diferença do braço do Verratti, do braço do Puma. Rapaz do céu, meu Deus. Cara, não dá, né? Um homem realmente, cara, é forte. E ele esteve treinando, e aqui, né, mais um pouquinho de hoje já, ó, Lucas Piton treinando, juntamente com o Thiago Mendes, juntamente com o Matheus França, e aí a expectativa, sim, é se o Cuesta vai voltar. Lembrando, né, que esse time, rapaz, ó, esse time, quando o Cuesta não jogou, você sabe o que aconteceu, e eu cheguei a comentar, é incrível como esse time perde 2 jogadores e desmorona tecnicamente, taticamente, também fisicamente. O cobertor ainda é curto demais, e é por isso que eu estou comemorando, porque aí volta Piton, volta o Matheus França, volta o Thiago Mendes e volta o Cuesta e também o Barros, tá? Que cumpriu suspensão e já está liberado, está zeradinho, cartões estão limpinho, e aí quer dizer, o Vasco volta provavelmente com força máxima contra o time do Vitória e fica tudo a critério do senhor Fernando Diniz, porque olha só, isso aqui são dados. Equipes com mais erros defensivos graves em 2025. O Vasco só tem 22. 22. O Vasco está na 26ª rodada, né? Vai para a 27ª. 22 erros. Até a 27ª. Se a gente fosse aqui fazer uma média, só teve 4 jogos que o Vasco não errou. Sabe? Erros graves, que de repente geraram gols dos adversários. Então, você tem um time completo, um time coeso, um time que foi muito bem contra o Bahia, foi muito bem contra o Flamengo e foi muito bem principalmente contra o Cruzeiro, esse time tem que voltar à cena sim. E para mim poder finalizar aqui, ó, CBF divulga nome de árbitro de domingo para o jogo entre Vasco e Vitória. Trata-se do novato Fernando Mendes de Sales Nascimento Filho, paranaense, 32 anos, que não apitou nenhum jogo da Série A. Bom, aí para fazer experiências, nada contra o rapaz. Nada contra você, valeu? Meu amigo Fernando Mendes, mas... só falta aí, né, o VAR fazer vista grossa, o juiz não vê, pênalti igual aconteceu contra o Ryan. Mas hoje nada me aborrece, hoje não dá para ficar triste com nada, garotinho, porque o Vasco da Gama aí conseguiu vender o seu potencial construtivo. Cara, eu fico aqui, sabe, naquela expectativa, devido à forma, sabe, que a Leila trata o Palmeiras, e que eles tratam a empresa deles lá, que é uma empresa de sucesso, que tem muito dinheiro. Eu fico imaginando, e de repente, se a Crefisa consegue ser realmente parceira do Vasco da Gama, como é que não fica aí o Vasco, sabe? Voltando aí, de repente, com um estádio novo, vendendo o seu potencial construtivo ali pelos 600 milhões de reais, com mais uma boa parceria, a Crefisa sendo patrocinadora master do Vasco. Cara, eu fico imaginando essas coisas, até onde a gente pode chegar, porque... eu acho, né, que em termos estruturais o Vasco começa, né, a se acertar, tem que ter uma resposta dentro de campo. O Vasco não pode nem sonhar em tropeçar esse ano e o ano que vem disputar algo que não seja
Campeonato Brasileiro Série A, Copa do Brasil, uma vaga de Libertadores, quem sabe o Vasco campeão. E aí sim, disputar uma Libertadores o ano que vem, já projetando aí, por que não? Uma campanha maneira para a gente voltar, enfim, a ter paz, a voltar a viver ou vivenciar aquilo que era costume do vascaíno nos anos 90 e no início dos anos 2000. Então vamos ver, né, como é que fica todo esse movimento, mas é claro que são boas notícias, Vasco zerando o DM, Vasco organizando a venda aí agora do potencial construtivo, já pegou o termo, Vasco aí pegando esse empréstimo, se aproximando ali do tio Crefiso, que pode comprar os Neme Whites, e aí é claro, né, uma vitória contra o Vitória, para poder fechar com chave de ouro. Bom, galera, tô metendo meu pé, tá? Só, eu tô dodói, a pressão tá alta, olha, tá ruim. Aqui mesmo eu tive que dar umas pausas aqui que o pai dá uma rateada. Mas, cara, eu vou voltar aqui hoje para a live das 9 horas e vou fazer os vídeos das 5h30, porque, como eu disse, tem muito que debater sobre esses assuntos, possibilidades. E aí é claro, né, que o torcedor que ainda não foi a São Januário, se tiver a mínima condição de ir, vá. Porque, cara, vai ser uma despedida. Eu acho que esse ano fecha, tá? São Januário esse ano fecha. E a partir do ano que vem começam as obras. Bom, por enquanto é só. Deixa a sua opinião. Tô metendo no meu pé. Beijo no coração. 9 horas eu volto. Fui que fui, galera.